Hi guys, how are you? Teacher Christian na área novamente, dessa vez trazendo para vocês a aula de número 6, class number 6, dos nonos anos, ok? A disciplina de língua inglesa do Colégio Monjolo. E essa videoaula vai trazer um pouquinho para vocês sobre palavras que dão a ideia de permission and obligation, palavras que dão uma ideia de permissão e obrigação. Let's go? Bom, pessoal, apesar desse conteúdo nosso aqui, que aparece lá na page 27, na lesson 2, estar escrito ali como grammar, para o teacher aqui é mais uma questão de vocabulary do que qualquer outra coisa. Afinal de contas, a gente vai trabalhar aqui algumas expressões, algumas expressions que vão ser usadas para indicar uma permissão ou então para indicar uma obrigação, tá certo? Então vamos lá, vamos dar uma olhadinha, pessoal. Permission and obligation. A primeira expression que vocês têm lá no livro de vocês seria o be allowed to. Be allowed to, ok? Que significa ter permissão para. Estão ouvindo o passarinho aí? Aqui do lado do estúdio do teacher aqui tem praticamente uma floresta, ok? Continuando então. Ter permissão para. Vejam que nós temos o verbo to be aqui. Isso quer dizer que a gente precisa conjugar o verbo be allowed to no presente, no passado, dependendo do tempo que a gente estiver usando. Então, por exemplo, aqui. I am allowed to teach English at school. I am allowed to teach English at school. Eu tenho permissão para ensinar inglês na escola. Ok? Então, nada mais é do que uma palavra, um vocabulário novo para vocês. Ter permissão para. I am, porque está no presente, se fosse no passado, seria I was allowed. Eu tinha permissão. Se fosse no futuro, I will be allowed. Eu terei permissão. E assim por diante. A gente pode usar essas palavras aqui em qualquer tempo verbal. Beleza, pessoal? Be allowed to, ter permissão para. Ok? Logo em seguida, a gente tem a palavrinha let, que também é bem conhecida, ok? Let significa permitir, deixar. Nem coloquei aqui, vamos colocar em vermelhinho aqui, ó. Deixar, são sinônimos, ok? Por exemplo, my father lets me drive the car. Meu pai permite que eu dirija o carro. Meu pai me deixa dirigir o carro. Então, notem, pessoal, que tanto a expression be allowed to quanto o verbo let são usados para indicar o quê? Uma permission, uma permissão, tá certo? Acho que é bem tranquilo. Se eu entender ali o significado deles, eu mato a bronca sem problemas. Finalmente, a gente tem o verbo make. Nós vimos o verbo make, ok? Com o sentido de fazer, aquela ideia de construir, planejar, criar algo. Vocês lembram? Fizemos uma videoaula sobre a diferença entre do e make. Só que aqui o verbo make está sendo usado com outra ideia. Não com a ideia de fazer, e sim com a ideia de obrigar. E aqui eu queria que vocês traduzissem aí no livro, ok? Então, make também pode ser obrigar. Como assim, teacher? Vamos dar uma olhadinha no exemplo. My mom makes me eat vegetables. Claro que eu posso traduzir ao pé da letra, minha mãe me faz comer vegetais. Ok, não tem problema. Mas a ideia aqui é que minha mãe me obriga a comer vegetais. Ok? Então, é possível usar a palavrinha make, além daquela história que a gente viu no início da lição, né, falando ali sobre fazer, planejar, construir, criar alguma coisa, também é um fazer de obrigar. Obrigar alguém a fazer alguma coisa. Ok? Então, pessoal, nesse sentido, make está sendo usado como uma obligation. Resumo da ópera. Quando a gente quer indicar uma permissão, nós podemos usar então as expressions be allowed to and let. Quando queremos indicar ali uma obrigação, podemos usar o verbo make, tá certo? Então é isso que a gente vai ver agora na page 27. Várias atividades aí que vão usar esse vocabulary para que vocês entendam bem como que a gente vai usar isso no nosso dia a dia. Se tiverem qualquer dúvida, é só perguntar para o teacher, ok? E agora só nos resta praticar. Let's go? Hands on!